Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava muito enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 horas ao dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Oh meu Deus, que maravilha! Senhor Jesus, o Senhor é o dono dessa palavra. O Senhor, meu Deus, é o dono da vida, o autor da vida. Todo poder, glória e majestade pertence ao Senhor. Pai, venha nesta noite falar através dessa palavra e através da sua palavra. Que aquilo que o Senhor tem falado, que seja transmitido para o coração de cada um de nós. Senhor, que nós possamos aprender, que nós sejamos instruídos, que nós sejamos edificados e fortalecidos através da sua santa palavra. Que este pão nos dê vida, que este pão que é a tua palavra nos alimente e nos fortaleça e nos salve, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu conto com o Senhor, eu conto totalmente, unicamente, exclusivamente com o Senhor. Enche a minha boca com as suas palavras, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele me levou a esse texto no momento em que eu estava orando, e aquela projeção veio no meu espírito, na minha mente, e o Senhor, Ele me mostrava muitos túmulos dentro da igreja. Era como se fosse muitas sepulturas dentro da igreja e muitos túmulos. E ali, depois daquele momento e durante aquele momento, o Espírito Santo, Ele chorou muito junto comigo. E hoje eu tive uma experiência de ficar durante um bom tempo com o Espírito Santo e poder sentir um pouco do que Ele sente, e poder ter um pouco do coração dEle. E o Espírito Santo, Ele está chorando, irmãos. O Espírito Santo, meus queridos, Ele se entristece. Isso que eu estou falando não é nenhuma heresia, porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo mandou uma carta dizendo: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. E por que o Espírito Santo tem se entristecido? Porque o Espírito Santo, ele tem chorado? Porque o Espírito Santo, ele tem nos dado um espírito de súplica, de clamor e de oração nesses dias? Porque ele quer trazer um avivamento,
O Senhor Jesus ali em Betânia, Ele trouxe um avivamento. O Espírito Santo nos nossos dias, Ele quer despertar aqueles que estão dormindo. Meus queridos, aqueles que descem à sepultura, eles não podem glorificar o nome do Senhor. Aqueles que descem o pó, aqueles que são sepultados, esses não podem glorificar o nome do Senhor. O tempo de glorificar o nome de Jesus é enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, este é o tempo, este é o dia que se chama hoje, é o dia que o Espírito Santo está chamando cada um de vós para despertar e para ter um encontro com Jesus, para entrar em oração, para ter um encontro, para ter um avivamento pessoal, para ter uma experiência exclusiva com o Senhor Jesus. Você não pode depender da experiência da sua mãe, do seu pai, do pastor da sua igreja, daquele que você assiste no YouTube, porque Deus não tem neto, Deus, Ele não tem bisnetos, Deus não tem sobrinhos, Deus, Ele só tem filhos. Deus, Ele só tem filhos. Então, se você é filho, se você é sobrinho, se você é neto, como aquele neto daquele homem de Deus, ele precisou ter uma experiência com Jesus. Ele viveu, cresceu na igreja, mas ele teve que ter um encontro com Jesus, porque Deus não tem neto. Eu tenho minhas netas que eu amo, mas o Senhor Deus, Ele não tem netos, Ele tem filhos, e o Senhor, Ele quer que esses filhos o amem, Ele quer que esses filhos sejam filhos que conheçam o seu Pai. Deus, Ele quer que esses filhos não sejam órfãos, mas que sejam filhos, que sejam herdeiros da herança que Deus deixou através de Jesus Cristo. A herança que Deus deixou por meio do seu Filho foi algo tremendo para cada um de nós. Porém, muitos estão dormindo, muitos estão como se estivessem na sepultura, muitos estão como se estivessem dentro de um túmulo. E eu repito, aqueles que estão mortos não podem adorar a Deus. Eu gostaria de fazer uma relação, uma correlação com o Salmo de número 30, no versículo 8, o salmista Davi, ele foi tomado por este espírito de súplica, o salmista foi tomado por esse espírito de oração, e este homem começou a buscar a Deus, e ele começou a clamar a Deus, e veja o teor da oração de Davi. Vamos ler do versículo 7 em diante, por favor. Olha o teor, olha o conteúdo da oração de Davi. E ele diz assim, na sua oração: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Olha o espírito de Davi, olha Deus, através do salmista orando, porque eu vou te dizer uma coisa, quando você ora, você tem a intercessão do Espírito Santo, no momento que você ora. Se você não orar, se você não se dispor a buscar a Deus, se você não se desafiar, você não vai orar, você não vai buscar, e você também não contará com a intercessão do Espírito Santo. Mas se você for tomado por esse espírito de busca,
se você for tomado por esse espírito, essa sede, essa fome, esse desejo de querer um encontro, uma experiência nova, se você já tem uma experiência, então algo novo, algo maior, algo mais profundo, se você for tomado, e se você se desafiar, se você buscar, então o Espírito Santo, ele vai te ajudar, e ele vai orar junto com você, porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, nas nossas fraquezas. É isso que nós somos, queridos, nós somos fracos, mas o Senhor Jesus é forte. Nós podemos cair, mas o Senhor Jesus nos levanta. O Senhor Jesus, Ele está nos chamando, o Senhor está alistando o seu exército de oração, o Senhor está recrutando a sua igreja para se preparar para o grande dia. O Senhor está chamando, o Senhor está bradando do altos céus, porque Ele quer uma igreja nestes dias, uma igreja que o conheça. Não é uma aparência, não é um túmulo bonito por fora e podre por dentro, mas uma igreja que o conheça, bonita por fora, mas também bonita por dentro. Aleluia, porque não é pecado ser bonito, amém, igreja? Não é pecado ligar para a irmã Sandra e ir lá e dar um talento no cabelo. Não é pecado você se arrumar para o seu marido. Não é pecado, marido, você se arrumar para a tua esposa. Isso não é pecado. Na verdade, o pecado é uma pessoa, ela permanecer longe de Deus, rejeitando o chamado dEle. O Senhor Jesus chamando, falando, e essa pessoa continuar rejeitando, resistindo. Até quando você vai ser um túmulo? Até quando o Espírito Santo vai chorar e você não vai se emocionar? Até quando você vai se ofender, mas você não vai se emocionar com o chamado do Senhor? Até quando você será frio como uma tumba fria? Até quando você vai ser uma pessoa indiferente ao chamado de Jesus? Até quando você vai ser uma pessoa apática diante do Senhor? Uma pessoa sem uma experiência, sem nunca ter tocado nele, sem nunca ter o abraçado, sem nunca ter falado com ele, tido um momento com ele, uma experiência com ele. Afinal, que cristãos que nós somos? Afinal, que cristãos nós somos nessa geração? Que cristãos nós temos sido nesta geração? O Espírito Santo está querendo revelar Jesus para você. O Espírito Santo está querendo que você conheça a Jesus. O Espírito Santo está querendo trazer um grande avivamento. O Espírito Santo está querendo trazer vida de Deus para você. O Espírito Santo quer trazer uma satisfação, uma alegria que vem de Deus, uma paz que vem de Deus. Ele quer trazer algo que ninguém nesse mundo tem, que só Jesus pode dar. E Ele quer pôr isso dentro do seu coração. O Espírito Santo, Ele quer falar. Deus quer falar com você. Deus quer que você fale com Ele. E Ele também quer falar com você. E muitos têm estado vivos, mas têm estado mortos espiritualmente. Mas o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para quem morreu também. O Senhor Jesus, Ele é o Deus que ressuscita os mortos. O Senhor Jesus e o Espírito Santo, Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, e Ele demorou ainda mais 2 dias, depois ainda tinha um caminho de mais 4 dias, ou seja,
O Senhor Jesus, deixa eu te falar uma coisa, o céu não está em crise, o céu não está com medo. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não perdeu o controle de nada e nunca perdeu e nunca vai perder. O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca esteve em crise, com problemas, nada nunca foi problema para Ele, e nunca vai ser. O Senhor, Ele foi até lá, e quando Ele chegou lá, Lázaro já era de 4 dias que estava morto. Muitos de nós conhecem este texto. Lázaro já era de 4 dias, já cheirava mal. Quando você ler esse texto mais profundamente, você vai ver Marta dizendo para o Senhor: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Praticamente colocando a culpa em Jesus, né? De uma forma aí de uma forma ignorante assim, nem ela percebeu que ela fez isso, mas o Senhor ali disse para ela: Marta, apenas creia, porque aquele que crê, escute, aquele que crê, verá a glória de Deus. Aquele que crê, olha, Jesus estava falando com Marta, então, que fique bem claro, que aquele que crê em Jesus, não é aquele que crê em qualquer coisa, não é aquele que tem pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não é aquele que confia na sua própria força, é aquele que crê na palavra de Jesus, é aquele que encontrou Jesus. Primeira coisa que você precisa, um encontro com Jesus. Segundo, você precisa crer em Jesus. Terceiro, você vai precisar continuar crendo, amém? Porque não basta crer uma vez só, nós temos que crer e temos que perseverar na nossa fé, amém? Nós temos que crer e continuar crendo. E ali o Senhor Jesus, sem nenhuma crise, sem nenhum empecilho, o Senhor Jesus ali dirige a palavra a um morto. O Senhor Jesus ali dirige a palavra a alguém que estava sepultado. O Senhor Jesus ali fala com o morto. Talvez, quem sabe, um morto escute Jesus falando, né? Quem sabe, alguém que já esteja morto escute. Porque muitos vivos não têm dado ouvidos a voz do Senhor. Quem sabe então alguém que já é de 4 dias, escute. E o Senhor Jesus ali: Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, amém? Porque aquele que desce à sepultura não pode glorificar o nome do Senhor, mas aquele que vive para a glória de Jesus, esse glorifica o nome de Jesus. Lázaro reviveu para a glória de Jesus. Se você tem andado morto espiritualmente, o Senhor Jesus está te chamando para a vida, mas para a glória dele. O Senhor Jesus está te chamando para que você comece a viver para a glória dele. O Senhor Jesus está te chamando para que você tenha uma nova vida com ele. O Senhor Jesus está chamando você, e Ele está chamando pelo teu nome. Ele não está chamando assim, o filho do irmão. Ele está chamando diretamente você. O Senhor Jesus não manda recado não, Ele mesmo chama. Essa palavra aqui é Deus falando. Ele está chamando você. Pastor, eu nunca pensei. Não importa, você crê? Você crê? Então agora, receba a vida que Jesus tem para te dar. Não importa o passado. Pastor, eu tenho traumas, eu tenho experiências horríveis, eu conheci uma pessoa que falava que era crente. Pastor, cada um tem uma história para contar.
Não importa nada, Jesus está te chamando. Jesus quer que você tenha uma experiência com Ele. Jesus quer dar uma experiência real para você com Ele, e não religiosa. Não é para você falar, eu sou da denominação tal. Não é para você falar, eu sou da igreja tal. É para você falar, eu sou de Jesus. Não é para você falar nem assim, eu sou de Deus. Porque o discurso Deus lá no mundo é um discurso politicamente correto. É para você ter certeza mesmo de que você conhece é Jesus. Porque Jesus disse, ele disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Ele apontou para ele, é quem crê em Jesus, é quem conhece a Jesus. Jesus virou para aquela mulher samaritana e disse, se tu conheceras aquele que te pede água, tu te pedirias água e ele te daria a água da vida. Percebe que é conhecer Jesus, é conhecer aquele que Deus enviou, é conhecer aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a glória, aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está no nosso meio. Glorifica o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele, somente Ele. Romanos 11:36, porque por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluias. O Senhor Jesus, olha a igreja, eu quero que o Espírito Santo, Ele convença o seu coração, de que você precisa conhecer Jesus de verdade. Eu quero que o Espírito Santo, Ele diga para você, além das minhas palavras, que Ele brade no seu coração, que Ele quebrante o seu coração, que Ele transforme você, que Ele te cure nesta noite, que Ele faça gerar uma fé no seu coração, no dia de hoje. Que Ele toque você, que esse dia fique marcado para você, e você nunca mais esqueça, que Deus um dia falou para você, que você precisava conhecer Jesus, e ter uma experiência única com Ele. É tudo o que nós precisamos. Sabe por que o Espírito Santo tem chorado? É porque muitos não têm conhecido Jesus, e Ele chora, sabe por quê? Porque Ele veio para revelar Jesus para você. E quando você não conhece Jesus, então Ele chora, e Ele chora, e Ele continua chorando, e Ele chora, e Ele só vai se alegrar o dia que você disser, eu conheço Jesus. Olha, irmão, até o diabo conhece Jesus, e muitos cristãos não conhecem Jesus. Uma certa ocasião, um jovem, ele foi expulsar alguns demônios. Isso está escrito no livro de Atos, não é história que eu estou contando, é bíblico. E ele disse assim para aquele homem que estava possuído, para aquele endemoniado, ele disse, no nome de Jesus a quem Paulo prega, saia. Sabe o que o diabo falou para ele? Eu sei quem é Paulo, e conheço a Jesus. Quem é você? Até o diabo conhece Jesus, irmão. Você deveria clamar até conhecê-lo. Você deveria entrar no seu quarto e só sair de lá a hora que você tivesse o seu coração incendiado por Ele. Você só deveria, você nunca deveria parar de clamar até que Ele te respondesse. É isso que o Espírito Santo está falando. Ele está querendo levantar uma geração, uma igreja que conheça Jesus. Ele quer que um dia, quando você chegar diante dEle, Ele quer olhar para você e te chamar de filho, de filha. Ele quer olhar para você e falar, filho, vem, entra. Ele não quer chegar para você e falar assim, eu não te conheço.
Ele não quer olhar para você, Ele não quer isso, Ele não quer isso. Ele quer que você entre, Ele não quer que você sofra, Ele não quer que você seja punido, Ele não quer que você seja condenado, e é por isso que Ele chora, é por isso que o Espírito Santo está chorando. Ele está chorando, porque muitos não têm conhecido a Jesus, têm conhecido tantas coisas, mas não têm conhecido Jesus. Muitos entraram na água, um pecador seco, e saíram um pecador molhado, mas não conheceram o Rei dos Reis, não conheceram aquele que é precioso, aquele que é santo, que é vivo, que é maravilhoso, que é real. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo Deus, Ele continua curando, Ele continua batizando com o Espírito Santo. E por onde você anda que você ainda não é cheio, o que você tem feito da tua vida que você ainda não é cheio do Espírito Santo, por onde você tem andado, do que você tem se alimentado, que você nunca é cheio, que você nunca tem uma experiência com Jesus, e o Espírito Santo está clamando, e Ele está chamando você pelo seu nome, e Ele está dizendo: João, Maria, José, Roberto, Ele está te chamando, vem para fora, vem se encontrar comigo, eu quero te conhecer, mas você precisa clamar. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus disse, e ela não volta atrás, ela não cai no chão, ela é real. Se você buscar, você o encontrará. Se você clamar, Ele responde. Se você pedir, Ele responde. Se você orar, se você bater na porta, Ele vai abrir a porta, Ele vai responder. Mas se você continuar vivendo como se Deus não existisse, como se só os seus problemas fossem a coisa mais importante que tem na tua vida, você nunca conhecerá Jesus. Você precisa entender que os problemas que você tem enfrentado, talvez será o único meio que você terá, e a única motivação que você está tendo e terá para clamar a Deus. Deus tem permitido para que você clame, Deus tem permitido, Deus quer que você clame, Deus quer que você o busque. Igreja, Deus quer que você o busque. Igreja, Deus quer que você ore. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele quer acabar com esse culto gelado, com esse culto que não é para Deus. O Senhor, Ele quer estar conosco, Ele quer participar, Ele quer se mover, porque Ele ainda se move. Ele ainda dá vista aos cegos, Ele ainda cura da depressão, do pânico, das doenças do câncer, do HIV, Ele ainda faz o surdo ouvir, Ele ainda faz os demônios caírem aos gritos. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus. Não ao pregador, mas glorifique o nome de Jesus com as suas palmas, com seus louvores. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, igreja. Se tivesse uma pessoa aqui hoje, eu pregaria da mesma forma que eu preguei para vocês. Talvez se não tivesse ninguém, eu teria pregado para as cadeiras. O ruim de pregar para as cadeiras é que elas têm o coração muito duro, e elas não glorificam, não batem palma, e elas não podem, não é elas que Jesus quer. Jesus morreu, Jesus, Ele não falhou porque Ele queria te alcançar.
fique olhando para mim não. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Saia daqui curado, saia daqui cheio do Espírito Santo nessa noite. Se uma pessoa sair daqui conhecendo Jesus, eu já me sinto recompensado. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor.